Era uma vez Paul. Paul era uma pessoa, um jovem que morava em Brasília, filho de uma família de funcionários públicos. Os seus pais, eles tinham uma vida segura, um bom salário, recebiam um bom salário, uma segurança, não ficavam à mercê daquelas questões relacionadas a desemprego, a instabilidade econômica do país ou qualquer coisa parecida, porque eles eram funcionários públicos federais e tinham uma segurança, né, a tal da estabilidade do funcionalismo público, e também tinham salários considerados bons para os padrões brasileiros, né? Paul cresceu acreditando que era muito importante que ele estudasse, fizesse o ensino médio, fizesse um superior, fosse estudar para ser funcionário público. E ele, de certa forma, meio que desenhou a sua vida pensando sempre nessa possibilidade. Apesar de ser muito sonhador, apesar de pensar em viver fora do país, apesar de pensar em empreender e sonhar em diversas coisas, até com carreira artística, Paul chegou a sonhar. Mas, na verdade, ele sempre pensou em colocar os pés no chão e fazer o que seu pai e sua mãe sempre o orientaram. E ele acreditava que, de fato, era o mais certo a ser feito. Paul estudou o ensino médio, sempre foi muito bom aluno, nunca deu problema na escola, resolveu fazer o seu ensino superior, fez aquele ensino superior de 2 anos para fazer um pouco mais rápido e depois começou a estudar aí para prestar concurso público. Estudou, não passava, estudava de novo, não passava de novo, passava ano estudando, enfim, ele ficou 1 ano tentando, 2 anos tentando, 3 anos tentando, até que finalmente a vaga de Paul saiu. Paul comemorou muito, realmente era um momento muito importante na vida dele. Essa é a hora que ele pensou que poderia finalmente pensar que poderia ter uma vida estável e com bom salário, assim como seus pais fizeram. Paul começou a trabalhar numa repartição pública. Nos primeiros meses ele estava muito feliz. Afinal, ele conheceu uma pessoa muito bacana que é a Suzy e que amava muito o que fazia. Já estava lá, trabalhando lá alguns meses. Eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram. Eles se identificavam muito, tinham muitas afinidades. A Suzy também sempre pensou e estudou por muitos anos para ser funcionária pública. Ambos trabalhavam no mesmo escopo de trabalho, eles faziam exatamente a mesma coisa. Eles faziam o atendimento aí das pessoas. E aí, essa situação foi se passando, os anos foram se passando e eles continuaram aí vivendo aquela vida estável e aquela vida que deveria, de acordo com os sonhos de Paul, com os primeiros sonhos de Paul, de acordo com o que o Paul almejava, deveria ser de fato tranquila. Só que toda aquela alegria de ter conquistado aquele cargo público, toda aquela alegria de ter vencido aquele primeiro desafio, foi se desmoronando ao longo do tempo. Ele, de fato, fazia a mesma coisa que Suzy. Suzy era apaixonada por tudo que fazia, via muito propósito em tudo que fazia. Suzy fazia os atendimentos e chegava a contar quantas pessoas ao dia ela tinha conseguido contribuir. Afinal, eles faziam atendimento ao público. Paul, por sua vez, começou a achar aquilo tudo muito monótono. Era todo dia a mesma coisa. Todas as vezes os mesmos atendimentos, as mesmas reclamações. Chegou a ter brigas com as pessoas que faziam o atendimento. Suzy conseguia conduzir aquele processo com bastante maestria, com bastante alegria, enquanto Paul cada vez mais estava cansado daquela situação. Suzy acordava todo dia cedo, muito feliz para ir trabalhar de segunda a sexta-feira. Paul, quando escutava a musiquinha do Fantástico, já começava a sofrer com uma famosa depressão aí de domingo à noite, porque ele sabia que segunda-feira
começaria tudo de novo. Chegou um momento que Paul começou a ter sintomas relacionados à saúde mental e sintomas físicos também. Ele começou a se sentir esgotado, cansado, irritado. Paul foi no psiquiatra e o que aconteceu? Ele estava com síndrome de burnout. Ele estava muito estressado com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não aguentava mais fazer qualquer tipo de atendimento. Qualquer pessoa que viesse fazer alguma pergunta para ele, ele não conseguia lidar com toda aquela situação. Ele não via propósito naquilo que ele estava fazendo. Ele não gostava de tudo aquilo que ele fez. E por algumas vezes ele se perguntava como é que eu dediquei 3 anos da minha vida, porque no 3º ano que ele passou, para entrar num trabalho daqueles que na cabeça dele não acrescentava em nada. Enquanto Suzy, que era sua esposa, olha que ambos tinham muitas afinidades, mas Suzy, sua esposa, não conseguia entender o porquê é que Paul estava sofrendo tanto com aquilo tudo, já que ela amava tudo aquilo que fazia, já que cada atendimento para ela era uma vitória, já que ela considerava tudo aquilo que ele achava que era falta de desafio, um grande desafio na vida dela. Suzy estava muito feliz nos seus atendimentos. Ela ficava até intrigada, ambos chegavam até a brigar, porque ela não conseguia entender como é que Paul não valorizava tudo aquilo que era tão importante. Por que Paul reclamava tanto? Ele tinha um bom salário, ele tinha um emprego seguro, ele tinha a famosa estabilidade que quase todo mundo sonha. Suzy não conseguia entender como é que ele estava daquele jeito. Até que Paul foi lá e o que ele fez? Chegou um momento que ele não aguentou mais e ele pediu, sim, a exoneração. Suzy ficou totalmente enlouquecida. Ela não conseguia entender por que é que ele tinha feito daquela forma. Como é que uma pessoa abandonava anos de dedicação para passar num concurso e de repente jogava tudo aquilo para o alto porque estava cansado. Ela não conseguia entender isso. E essa situação gerou conflitos no casamento dos dois. Suzy sem entender o que acontecia, porque na verdade tudo aquilo para ela era muito diferente daquilo que ela achava que era o normal. E Paul, por outro lado, ele não aguentava mais e aquilo tudo que ele estava sentindo era muito verdadeiro. Trabalhos iguais, rotinas iguais, mas resultados para a saúde mental totalmente diferentes. Vocês percebem? Eram trabalhos iguais, rotinas iguais, mas o resultado para a saúde mental era totalmente diferente. Por que será que isso pode acontecer? Por que será que muitas vezes existem pessoas que lidam melhor com uma situação do que com outra? Por que será que para Paul aquilo não representava mais desafio e para Suzy representava um grande desafio? Provavelmente os dois tinham valores totalmente opostos, tá? Então, muito provavelmente, Suzy tinha o mesmo valor do pai dele e da mãe dele, que era estabilidade, segurança e alguma coisa relacionada a isso. E Paul era muito mais movido pelo que a gente pode avaliar dentro desse caso, provavelmente a questões relacionadas ao desafio. Enquanto ele estava sendo desafiado a estar prestando o concurso público, né, e não passando, ele estava muito feliz dentro daquele processo. Enquanto ele foi desafiado a ter um relacionamento, ele também estava muito feliz dentro daquele processo. Mas chegou um momento que aquilo não representava mais desafio para ele. Tudo aquilo estava a mesma coisa e provavelmente nada mudaria. Como eu falei lá no começo, ele era muito sonhador, ele tinha outros sonhos, muito mais relacionado, pela nossa avaliação aqui, a questões relacionadas à liberdade, enquanto Suzy, ela estava muito mais firme em um valor relacionado à segurança. Então veja a diferença: liberdade, segurança, estabilidade, desafio.
Então são valores totalmente diferentes. Então, quando uma pessoa ela faz uma coisa, que é o caso de Paul, que está em desacordo com os valores, muito provavelmente ela vai sofrer porque o processo de tomada de decisão não foi tão assertivo assim. Então, o que ele deveria, o que na verdade, se ele de fato conhecesse as questões relacionadas aos valores dele, muito provavelmente ele não teria escolhido aí o funcionalismo público, né? Porque ele acabou sendo guiado pelos valores dos pais e acabou abrindo mão aí das questões relacionadas aos sonhos. Não existe valores certos, né? Então Suzy estava ou errados, né? Suzy estava correta dentro dos valores dela. E de fato, pelo fato dela não conhecer talvez os valores dela, ela talvez não conseguia entender também os dele. Entende que quando você entende quais são os seus valores, você também tem um pouco mais de facilidade de lidar com o valor do outro. Então, Suzy estava correta dentro dos valores dela, porém, os valores que a Suzy tinha era totalmente diferente daquilo que o Paul tinha. Ela tinha um comprometimento com o próximo muito grande, ela tratou o atendimento público como um propósito de vida, enquanto Paul, ele achava tudo aquilo a mesma coisa, não se sentia desafiado, então existia uma diferença muito grande de valores. Então vocês conseguem entender dentro dessa história qual a importância da gente racionalizar o nosso valor, até para a gente tomar uma decisão acertada na nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho um valor muito grande relacionado a desafio, a liberdade, e eu vou para o funcionalismo público, provavelmente eu vou estar ferindo o meu valor e não vou ser tão feliz assim. Por outro lado, se Suzy, que é uma pessoa que valoriza a estabilidade, o comprometimento com o próximo, que valoriza a segurança, se ela for empreender, ela vai sofrer bastante também. Então, muitas vezes, se valores diferentes tomam decisões iguais, um dos polos vai sofrer, né? Então a gente precisa entender os nossos valores para a gente conseguir aí entender, ter atitudes mais acertadas em relação à nossa vida.